Boa noite para quem vai assistir essa reunião, esse encontro do Clube do Livro. A gente está começando agora a segunda parte desse encontro e eu lembro que a gente não finalizou a primeira parte. Então eu vou fazer uma retrospectiva aqui, só o finalzinho do primeiro capítulo, né? Não fazer retrospectiva, não. Na verdade, eu vou só pegar aqui as últimas páginas aqui do primeiro capítulo para a gente abranger todo, né? Todo o livro, não passar nenhuma. E eu vou começar aqui na página 92, meninas. Página 92. Eva, ela inverteu os papéis, né? Ela assumiu a posição de provedora no casamento. Eu achei isso tão interessante, né? Essa foi uma marcação que eu fiz aqui no meu livro, tão interessante, que essa é uma tentação de toda mulher, né? Assumir o papel, a posição de provedora. Quer dizer, eu vou dizer que eu não sei se de toda mulher, no fundo, a gente quer não que o homem seja provedor. Mas quando o homem não está, de alguma forma, fazendo o seu papel de provedor, muitas vezes nós buscamos ali, né, fazer o papel dele. A gente fica tentando dar um jeitinho porque ele não está fazendo. E aí, nessa de tentar dar um jeitinho, ele acaba que se acomoda, né? Muitas vezes o homem se acomoda. A contribuição mal orientada perturba a ordem familiar. Não é bom que o homem coma da mão da mulher. O que que aconteceu com Adão e Eva, né? Eva falou: ó, come aqui essa fruta aqui, ó, que ela é boa. Adão comeu da mão de Eva. E o que que isso representa para nós hoje, né? A mulher tomando a frente e dando e provendo de alguma forma para o homem, né? E a gente sabe que em muitas famílias isso acontece. Em muitos lares isso acontece. Eu não sei se vocês já ouviram isso, falarem assim, homem banana e a mulher, esqueci como é que chama o termo da mulher, mas assim, chama o termo de homem banana, né? O homem, muitas vezes criado em lares desestruturados, onde muitas vezes é a mulher, ou o pai abandonou, o pai sumiu, né? Aconteceu alguma situação ali que era a mulher que comandava, né? A mulher que trabalhava, ou qualquer coisa assim nesse sentido, a gente sabe que forma no masculino, no menino, né, que cresce nessa família, forma também essa característica, né, do homem crescer ali achando que é assim que tem que ser. É a mulher que vai mandar ali na situação. E não que a mulher não tenha opinião, não é essa a submissão bíblica. Mas é o homem que precisa ser aquele que vai é, se esforçar, né? Vai suar mais do que a mulher. Mas às vezes, muitas vezes, em muitos lares, inclusive, acontece da mulher, né? Muitas vezes ganha mais, trabalha mais, acontece. Mas essa não é a principal forma, esse não é o plano inicial de Deus para o projeto de Deus chamado família, né? Quando não é permitido que o homem sustente a família, ele tende a se tornar confuso, culpado, frustrado e zangado. O casamento, sem dúvida, sofrerá. Vocês conhecem alguma história assim? Ou você vive uma história assim? Ou conhece uma história assim? Onde o homem, ele não cumpre ali o papel de provedor, né? E ele se sente humilhado, frustrado, porque às vezes está numa situação onde a mulher ganha mais, trabalha mais, ou o homem está desempregado, enfim, o homem, ele instintivamente, ele sente essa necessidade, porque ele de fato foi criado para isso. É por isso que ele se sente mal. É claro que existem exceções, né? Homens que são, vou usar esse termo aqui, né? Vagabundo, que não gosta de trabalhar, né? Que gosta de ficar às custas de alguém. Mas esse não é o natural, né? O que Deus criou.
Isso, dona Fátima. Mulheres abacaxi e homens banana. É isso aí. Eu não lembrava o termo. Eu ia falar abacaxi, mas na hora eu falei assim, não, acho que não é isso não. Aí eu não falei. Mas é isso mesmo. Mulher abacaxi e homem banana. Quem não conhece uma história dessa? Ou não vive ou viveu uma história dessa, né? Ou que você não tenha vivido, mas na sua própria família, né? Com algum tio, tia, você tenha visto isso, né? A mulher que manda e o homem só fica ali obedecendo, né? As ordens da mulher. Não deixe seu marido sentir que não cuidou dos seus. Para o homem, é profundamente humilhante ele sentir que não é ele que está cuidando da família. E como eu falei, isso é algo instintivo, porque Deus criou ele para ser esse cuidador, provedor, né? Cuidador no sentido de resolver as coisas. O espírito do homem morre quando ele não pode cuidar da família. Ele se sente inútil, desmotivado e derrotado. Se você não permite que ele a sustente, por que ele deveria tentar? E tantas vezes, gente, eu já vi isso perto de mim em diferentes famílias. Não vou citar nomes, mas eu já vi em muitas pessoas próximas de mim, né? E às vezes nem tão próximo, essa situação, onde por algum motivo a mulher trabalha e ganha mais e o homem se sente um nada, um inútil. Você percebe, quem tem ali uma percepção um pouco maior, assim, do perfil, da forma como a pessoa lida com as coisas, às vezes aquele homem, você vê pela cara dele que ele se sente humilhado. Não é por uma situação específica, na vida ele se sente humilhado. Você conhece alguém assim? Já viu uma história assim? Do homem se sentir assim, aquele homem que é um zero à esquerda. É porque, de fato, Deus não nos fez para sermos aquela que resolve todos os problemas do mundo. O homem é prático, o homem é o provedor, o homem é aquele que protege, porque, de fato, ele foi criado para isso, por Deus, né? As mulheres possuem a habilidade única de apossar-se de uma visão e fazê-la acontecer. Dizem que por trás de todo grande homem há uma mulher, e isso é verdade. É preciso uma mulher para ajudar o homem a alcançar o seu objetivo. Gente, isso é muito lindo, né? Deus faz tudo perfeito. E de fato, o que não é um homem sem uma mulher, né? Eu tô na 93, Mi. Tô na página 93. Mas eu tô assim, né? Eu pego um pedaço, aí pulo para outra página, mas eu sempre para frente, né? Mas agora eu tô na 93. De fato, claro, tá, o homem solteiro, né? Tem sucesso na vida e tudo mais, mas quando uma mulher que tem uma visão, ela entra na vida de um homem e ela tem ali, ela tá ali com aquela visão, com o mesmo objetivo, o casamento, a família, ela cresce de uma forma exponencial. Então, por isso é tão importante a nossa forma de olhar para as situações, porque a mulher, vocês já ouviram falar, né, isso, que o homem, ele se concentra numa coisa, tipo assim, ele só consegue fazer uma coisa ao mesmo tempo. A mulher, eu sei que uma ou outra, eu, por exemplo, tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente ainda consegue, muitas vezes, dar conta de uma coisa e outra ao mesmo tempo. Agora, homem não, ele precisa focar numa coisa. Ele não faz bem duas coisas ao mesmo tempo. Mas agora, a mulher, ela consegue ter o papel de mãe, mulher, profissional, ter vários papéis e fazer muito bem todos os papéis. O homem, às vezes, assim, se ele está sendo pai, ali naquele momento ele está sendo pai. Aí, às vezes, ele desfoca da mulher e ele esquece que ele é marido também, né? É, e é claro que sem o Espírito Santo, mas com o Espírito Santo, o homem consegue fazer todas as outras coisas também. Mas a mulher tem esse papel fundamental de olhar, ela tem uma visão macro das coisas. A mulher consegue visualizar mais coisas ao mesmo tempo, que o homem não consegue. Então, é super importante que a gente consiga entrar.
é, nos ambientes, na família, com esse olhar para que o que eu preciso ver para ajudar, né? Nós não somos, quando a palavra fala ajudadora, nós não estamos em segundo plano. O homem faz e só a mulher só ajuda. Não, é uma parceria, onde o homem tem características específicas e a mulher outras, né? Que se complementam. E juntos formam um time de sucesso, né? Damas, continuem a dar o que é tão necessário, mas permitam que o homem também desempenhe o seu papel. Agora, ainda na 93, mas lá para o final, Eva viu que a árvore era boa para se comer. Essa é a cobiça da carne. Ela apelou para a fome dela. A fome é uma necessidade legítima dada por Deus, mas ele enganou-a fazendo-a fazendo com que satisfizesse uma necessidade legítima de maneira proibida. Eva poderia ter saciado sua fome com qualquer fruta do jardim, mas a serpente levou a saborear o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pulando aqui para a página 94. A gratificação imediata pode ser obtida, mas ela acaba sendo destrutiva. Não permita que o maligno a atraia para o caminho do pecado. Ele certamente tentará isso. Proteja-se descobrindo abrigo na palavra de Deus. E nós, mulheres, naturalmente, temos mais essa tendência a querer o resultado mais rápido das coisas. Porque como a gente tem um olhar para várias coisas, a gente, tipo, eu não tô vendo isso aqui, eu tenho que, eu tô ali administrando várias coisas ao mesmo tempo. E eu quero ver logo o resultado das coisas. Faz sentido, né, gente? Como a gente administra várias coisas, a gente quer ver logo o resultado de todas essas coisas. Então, a mulher, ela tem essa questão da gratificação imediata, não que o homem não tenha. Mas a mulher, ela tem mais essa necessidade. Eu vou usar a palavra ansiedade, mas eu vou falar assim, de uma aceleração, né? A árvore era agradável aos olhos. E nós, mulheres, olhamos as coisas e nós conseguimos ter o discernimento. O Espírito Santo nos dá o discernimento. Só que, muitas vezes, quando a gente permite que a cobiça, né? Aqui como em Gênesis 3:6, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A árvore era agradável aos olhos. Eva aqui não estava tendo discernimento do que estava acontecendo, porque com o Espírito Santo nós temos o discernimento para aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, se é bom ou não para nós, né? Para nós e para quem está próximo de nós. Use seu notável poder de observação, mas não permita que ele domine. A gente consegue observar várias coisas, mas a gente não pode ser atraído por esse poder de observação. Nós precisamos ser atraídas pela observação, mas a partir do discernimento. A gente precisa caminhar em discernimento. A soberba da vida é outra ferramenta muito, muito utilizada pelo diabo. 1 João 2,16 fala assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A soberba da vida é outra ferramenta muito utilizada pelo diabo. A soberba da vida é a necessidade de estar no topo da escada, à frente dos outros. A serpente disse a Eva que ela seria mais sábia do que Deus se comesse do fruto da árvore da vida. Mais sabia, mais sábia, mais forte, melhor. Bem lá no fundo, todos desejamos ser superiores aos outros. E, gente, como esse. Desculpa, eu não vi o que vocês falaram aqui. Agora, 95, Mi. Iníciozinho da 95.
Nós, nós muitas vezes, nós mulheres, olhamos umas para as outras com esse olhar da comparação. E aqui, como o autor fala, bem lá no fundo, todos desejamos ser superiores. Não há mal nenhum a gente querer melhorar, querer ser boa nas coisas, fazer as coisas bem. O problema é a gente desejar ser superior a alguém. Esse é o problema, porque a gente entra em comparação e a gente entra numa comparação cega, porque as pessoas não são como nós somos. E aí a gente entra numa comparação que é insaciável, porque eu nunca vou ser como aquela pessoa que eu estou olhando ali de alguma forma e querendo ser como ela, né? Nós queremos ser reconhecidos. Isso é do ser humano, nós queremos ser reconhecidos. É provável que ocultemos nosso desejo de reconhecimento sob o disfarce de querermos ser apreciados, mas há uma diferença. Ser apreciado se refere a gratidão e valor. Reconhecimento é uma ovação de pé, um tapinha nas costas, afagos no ego. Tipo, ser apreciado, todo mundo precisa de uma palavra de afirmação, né? Todo mundo precisa, gente. A gente não sobrevive sem essas palavras de afirmação. Inclusive, eu e você, se nós não recebemos isso lá na nossa infância, eu não sei você, mas tipo assim, se você não sei como é que era a tua infância, mas se você não ouviu, se você não recebeu assim lá na tua infância, nossa, como você desenha bem, você se acha o pior desenhista. E você, de fato, não desenvolve aquilo ali. Agora, se você escutou, eu já até falei, eu já falei aqui, eu acho que foi inclusive na outra reunião, né? Eu sou uma tia bem babona, né? E eu fico pro meu sobrinho falando para ele, nossa, você faz tudo bem, tudo que você faz bem. O bichinho tira 10 em tudo. Vou aqui babar, né? Mas o bichinho tira 10 em tudo. Ele ganhou todos os trimestres lá da escola como o melhor leitor da escola. Tipo assim, tudo que ele faz, ele tá tocando teclado, ele aprendeu autodidata, começou a aprender sozinho. Ele joga bola, ele isso, ele aquilo outro. Aí eu fico assim, você faz tudo bem. Esse aí não vai sofrer de falta de palavras de afirmação. Esse não vai sofrer. Esse aí pode até sofrer de palavra de afirmação demais. Porque eu falo até demais para ele. Mas talvez você não tenha recebido, né? Aquilo, é, nossa, como você pinta bonito. E aí a criança, às vezes a gente, tipo, você até fala assim, a criança, nossa, aquilo você não sabe nem que desenho é aquele, né? A criança nem não sabe realmente ainda desenhar, né? Tá aprendendo. Mas você fala, que lindo, tudo é lindo para criança, né? A gente acha que tudo que a criança faz é lindo. Só que quando a gente não ouve isso, e a gente começa a crescer, e aí a gente tenta começar a fazer as coisas que a gente não ouviu que a gente fazia bem, aí a gente olha para o coleguinha do lado. Aí a gente, opa, ele faz bem. Olha o meu é feio. Então a gente começa a entrar na comparação nesse parâmetro do outro que está do meu lado, né, fazendo o negócio. Às vezes ele ouviu, né, as palavras de afirmação. Mas então sim, a gente precisa ser apreciado, né? Mas é, é, o reconhecimento é aquele tapinha nas costas assim, caramba, hein? Como você ministrou bem, hein? Caramba, hein? É aquela coisa assim que muitas vezes ele passa, você precisa ser reconhecido em público, inclusive. Você quer que todo mundo chegue àquela conclusão em relação a você, né? E isso como o autor diz aqui, é um afago no ego, né? Desejar reconhecimento não é mal em si, mas quando isso guia as suas ações, quando se torna um substituto para agir segundo o seu coração, você talvez tome algumas decisões muito erradas. Indo agora para a página 96, último pedacinho aqui para a gente ir para o capítulo 2, de fato. Continue trabalhando bem, mas cuide para que o seu orgulho não a faça cair. Seja cautelosa com relação a quem você permite tocar a sua vida, pois você é santa e um tesouro incomparável. Vou voltar só o início desse parágrafo aqui,
da página 96. O ponto que tenho tentado expor é que o inimigo rouba o que é bom nas mulheres e o transforma em mal. A mulher é um tesouro natural. Ela é ajudadora, mãe, joia na coroa da criação de Deus. Comemore suas virtudes, desenvolva o seu potencial, mas proteja-se com todo cuidado. Seja cautelosa em relação a quem você permite tocar a sua vida, pois você é santa e um tesouro incomparável. Assim como eu falei que ali as palavras de afirmação nos ajudam, né, a gente até querer continuar alguma coisa. Porque pensa, vamos pensar assim, ó, você começou uma aula de teclado, aí você toca, aí você aprendeu uma música, aí você tocou, aí, legal. Aí você escuta assim, legal. Você não percebe que realmente as pessoas estão ali falando, nossa, muito bom isso que você fez. Qual é a nossa tendência? Se aquilo ali realmente não é uma super paixão que a gente tem. Parar, né? Parar. Então é isso que não pode acontecer, da gente, isso nortear a nossa vida. Porque ao longo da nossa vida, a gente começa muitas coisas, né? A gente começa um projeto novo, começa uma coisa nova, e a gente não pode depender de ter alguém ali falando pra gente o tempo todo, olha, isso que você está fazendo é maravilhoso. Isso que você está fazendo, nossa, nunca vi igual. Você faz isso muito bem, porque senão eu paro. Se eu não recebo, eu paro. O Bill Johnson fala, né, que se eu não vivo pela, pelo elogio, né, das pessoas, eu não vou cair. A frase é mais ou menos assim. Eu nunca lembro as frases certinhas, tá, gente? Mas eu não vou cair pelas críticas, né? Eu não vou paralisar pelas críticas. Eu de fato, e sabe, gente, o que faz toda a diferença? Eu saber quem eu sou faz toda a diferença. Porque quando eu sei, se a pessoa fala ou não fala, eu, eu vou continuar. Porque ainda que eu não esteja fazendo aquilo tão bem, sei lá, é um hobby para mim, né? E é fundamental a gente entender que a nossa identidade, ela faz a gente voar ou parar, ou ficar paralisada numa cadeira sabe assim, aquela cadeira a cadeira do coitadismo, do vitimismo, que a gente fica esperando alguém encher a nossa bola. E finalizando esse capítulo, né, que o Senhor ele nos traga essa revelação cada dia mais de quem nós somos. Essa primeira parte que nós lemos, né, é sobre nós, a dama. E agora nós vamos entrar na parte do nosso amado. O amado, para algumas aqui, é o marido, né? Namorado por enquanto, noivo. Para outras, tipo como eu, é um futuro marido. Mas eu estou me preparando para eu ser uma dama com o meu amado, eu usando esse conhecimento, inclusive, para o benefício dessa união, né? Desse relacionamento. Então, as solteiras, as casadas, as viúvas, as divorciadas, todas nós precisamos saber quem nós somos para amar bem e sermos amadas. Porque como uma parte aqui que eu li nesse primeiro capítulo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, abri certinho. Existe perigo para você quando todos sabem o seu valor, menos você mesma. Se não souber o que tem, não saberá quando perder. Só quando temos noção de um tesouro é que ele é tratado com respeito e mantido afastado dos vilões e dos oportunistas. Você conhece o seu valor, mulher virtuosa? O fato de saber não é convencimento, é afirmar-se para poder afirmar outros. É quase impossível dar a outros o que não foi depositado.
eu não tenho como deixar que as pessoas me tratem bem, permitir, né, ser bem tratada, se eu não me trato bem, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o meu valor. Aí eu aceito qualquer coisa, eu aceito pouco, né? E a forma que eu acho que eu já dei até esse exemplo, mas eu vou repetir aqui. Se eu, vamos dizer, eu vou no aniversário de 18 anos da Nívia. Aí eu vou no aniversário de 18 anos dela e a Nívia só usa, sei lá, vou dar um exemplo aqui. No Rio tinha, ou não sei se tinha ou tem, não sei se ainda tem essa loja, mas tem uma loja que chama City Call. Tipo assim, vendia blusa de R$ 10, R$ 15, R$ 20. Bem barata que às vezes você não encontra na maioria das lojas, né? Aqui em Santa Catarina, menos ainda, você não encontra nada de R$ 20. É, mas vamos dizer, eu vejo sempre a Nívia usando roupa da City Call. Tipo assim, ela usa só roupa da City Call e ela, quando eu falo alguma coisa, quando eu elogio ela, falo alguma coisa, ela, essa roupa aqui eu ganhei, essa roupa aqui é emprestada. E aí, quando a Nívia vai fazer aniversário, o que que eu vou fazer? Quando eu vou comprar presente para ela, o que que eu vou fazer? Você acha que eu vou lá na Zara comprar um presente de aniversário para Nívia? Qual é o natural? O natural. Eu vou na City Call comprar blusa de R$ 10 para ela. Porque é isso que ela se dá. Aí, ó, hoje é Objetiva, é isso aí. A Objetiva eu lembro, ainda, na época que eu estava no Rio ainda existia Objetiva. É uma loja Objetiva. É, tipo, se eu vou dar um presente para ela, eu vou dar meio que da forma que ela se veste, né? Eu vou comprar uma roupa da Zara, que sei lá, que custa R$ 200, uma blusa. Não, eu vou lá comprar a blusa. Então, a forma que ela se trata que eu vejo ela se vestir, eu meio que vou reproduzir também, quando eu for, né, tratar a Nívia. Agora, se eu vou no aniversário da Michelle e a Michelle só usa, sei lá, eu nem conheço marcas assim tão mais caras depois da Zara. Eu não conheço. Não, peraí. Quer dizer, eu não lembro, né? Mas deixa eu pensar aqui. Sei lá, uma bolsa da Louis Vuitton. Pronto, uma bolsa da Louis Vuitton. Que é aquele negócio de 1.000, né? Mais de 1.000. Mais de 1.000. Nem sei. Eu sei que o preço é bem caro, né? Mas aí eu só vejo a Michelle usando bolsa da Louis Vuitton. Aí a Michelle me convida para o aniversário dela. Tu acha que eu vou comprar uma bolsa na feirinha para Michelle? Se eu não tenho dinheiro para comprar a Louis Vuitton, eu nem vou no aniversário dela. É ou não é, gente? A gente não faz assim, né? A gente, como é que eu vou dar um presente para essa pessoa que só usa Louis Vuitton? Eu não vou comprar uma bolsa no camelódromo para dar de presente para ela, falsificada do Louis Vuitton, né? Obviamente, porque primeiro que eu sou crente e depois que ela usa Louis Vuitton de verdade, né? Então, da mesma forma, quando eu me trato mal, quando eu me... E como que a gente se trata mal? Eu lembro, eu acho que eu já contei aqui no primeiro clube do livro, mas eu lembro quando eu tinha 21 anos, eu fui promovida a supervisora numa equipe, né? Que antes eu trabalhava como atendente, depois eu fui promovida a supervisora. E eu era amiga, né, dessas pessoas, e daqui a pouco eu virei chefe dessas pessoas. E aí as pessoas tinham intimidade comigo, né? E aí eu comecei a me vestir mais arrumadinha, assim, né? Mais executiva, porque era uma grande empresa. E eu comecei a me, tipo assim, já era uma grande empresa, mas agora eu ainda era chefe, então eu tinha que me vestir, né, no salto alto. Mas eu ia e comprava das roupas assim mais baratinhas, né? Salto alto, mas das mais baratinhas. Que eu ainda não estava ganhando super bem. E aí, quando alguém me elogiava, nossa, Ana, que vestido lindo! Nossa, Ana, que terninho lindo! Aí eu falava assim, ai, foi R$ 50 na C&A. Sei lá, tipo assim, esse aqui é emprestado da minha irmã. Gente, eu não tô dando exemplo inventando. Eu fazia isso o tempo todo. Esse minha irmã que me deu.
Ah, é da minha irmã, eu peguei emprestado. Ah, nossa, nossa, seu cabelo tá lindo. Nossa, é porque hoje eu fiz uma escova, mas ele tá sempre uma bucha. Você só se destrói. Como as pessoas vão olhar para você? E aí, uma pessoa dessas que trabalhava comigo, que tinha intimidade comigo, um dia, ela me pegou na chincha. Você conhece essa forma de falar, pegar na chincha? Ela falou, Ana, pelo amor de Deus. Ela me chamou no canto e ela falou assim, Ana, pelo amor de Deus, você já percebeu que todo mundo que vai te elogiar, você fala assim, ah, foi R$ 10. Ah, é emprestado. Ah, mas é porque eu ganhei uma escova numa promoção. Nunca, tipo assim, gente, para que alguém precisa saber o preço da roupa que você comprou? Para que alguém precisa saber que aquilo é emprestado? Você não vai mentir. Se alguém perguntar, você fala. Quanto que foi? Sei lá, se alguém, né, perguntar para você o preço, amanhã você pode até falar. Mas não tô falando mentir. Mas para que você vai falar quando alguém te elogia? Me explica, para que você está se diminuindo? Você não consegue receber elogio. E aí, eu quero dizer, assim, agora eu quero dizer isso. Agora, de verdade, não estou falando isso, né, para, oh, uau, a Ana, é isso, é aquilo. Mas agora eu posso falar isso com autoridade porque eu vivi isso. Eu era essa pessoa que eu dei esse exemplo aí para você. Eu me esculachava. Linguagem do Rio de Janeiro, o tempo inteiro. Eu me esculachava. Me colocava no chinelo. Ah, foi R$ 10. Ah, nada era meu. Tudo era emprestado de alguém. Eu falava sempre assim. E eu aprendi. E aí, quando alguém falava assim, nossa, que lindo isso que você fez. Aí eu não sabia receber. Eu olhava para outro lugar, eu deixava a pessoa falando sozinha. Gente, de verdade, eu dava uma de louca, porque eu não sabia receber elogio. Eu não sabia me portar quando alguém me elogiava. E aí, sabe, uma vez, uma chefe, na época, eu era novinha, né, sei lá, devia ter uns 21, 22. Ela me chamou e ela falou assim: quando alguém fala que você fez alguma coisa boa, fez alguma coisa bem, você pode só dizer, nossa, obrigada. Pronto, simples assim. Mas a gente não consegue fazer isso porque a gente não se vê, não se enxerga bem, fazendo coisas bonitas, sendo bonita. E aí, quando alguém, tipo, hoje eu me elogia uma roupa, gente, pode ser que eu, de vez em quando, eu dê uma rateada, assim, né? Pode ser que de vez em quando eu ainda falo, porque de verdade, nossa, esse tênis aqui minha irmã que me deu. Às vezes eu ainda faço isso. Mas na maioria das vezes, quando alguém vem me elogiar, eu falo, nossa, obrigada, eu também amei. Nossa, eu também amei meu cabelo hoje. Pronto, você não está sendo metida por falar isso. Você não está sendo arrogante por falar isso. Faz uma gracinha, uma brincadeirinha. Ai, também amei meu cabelo hoje. Achei que ficou, tá brilhoso, né? É o brilho do Espírito Santo. Sei lá, sabe? Brinca. Recebe brincando também, né? Porque eu comecei a perceber. Mas como é que resolve isso então? O que que faz isso mudar? Isso está ligado à nossa à identidade distorcida. Isso está ligado à nossa identidade distorcida, quando a gente se vê diferente. E como isso começa a mudar? Quando eu tenho consciência, quando eu reconheço. Então, hoje nós estamos tendo a oportunidade aqui todas juntas de identificar isso, reconhecer isso e virar essa chave. A partir de agora, quando isso acontecer, quando alguém te elogiar, você vai lembrar disso. Eu posso só dizer obrigada. Poxa, obrigada. Eu faço assim, eu dou um sorrisinho e falo, poxa, obrigada. Obrigada. Pronto, do seu jeitinho aí, né? Mas quando você reconhece, nossa, Deus, eu reconheço que eu estava me vendo de uma forma diferente. Por que que você não pode receber um elogio? Por quê? Se o Deus, criador de todas as coisas, ele olhou para você e disse, e viu Deus que era muito bom.
não tem, ele não faz coisa mais ou menos, né? Ele não faz coisa assim, essa aqui eu vou, vai ser, se, como é que tem gente que fala assim, ah, esse aqui foi a raspa do tacho, né? Quando é o último filho, às vezes fala assim, essa é a raspa do tacho. É o último, assim, você não é a raspa do tacho. Você foi planejada por Deus, sonhada por Ele, suas características, né? A sua forma de falar, o jeito que você fala. Deus sabia que ia ser assim. E Ele ama desse jeito que você é. E eu vou dizer, não é só Deus, não. Tem mais gente. Ó, todas que estão aqui, eu já ouvi a voz. Eu já vi você falando um pouquinho. Então, todas que estão aqui agora, eu vou dizer, eu amo a forma que vocês falam. É diferente da minha. E eu amo, porque eu aprendo. E é assim que o mundo funciona. Tem que ser diversidade, né? De pessoas diferentes, né? Para que as coisas sejam legais também, porque senão é chato, tudo igual, né? E então finalizamos esse primeiro capítulo. Primeiro capítulo, não, primeira parte. E eu vou avançar aqui, que a ideia não é a gente avançar muito no horário, né? Amanhã de manhã, eu e a dona Michele viajaremos para Brasília. Vamos cedo num voo para Brasília. Então, não sei que horas aí que a Michelle vai acordar, mas eu também eu tenho que acordar cedo também. E também porque hoje é o quê? Hoje é sexta-feira, né, gente? E ó, a mala da Michelle nem tá arrumada ainda. Eu ainda vou finalizar aqui a minha, mas, mas vamos lá. Mas não é só por isso, né? Porque hoje é sexta-feira, para que você não fique também até muito tarde aqui. Eu quero começar essa segunda parte, dizendo. A paixão pode, tô na página 98, né? A paixão pode nos prender e enganar, pode distrair nossos sentidos e impedir que percebamos quando um relacionamento está perturbado ou, pior ainda, é perigosa para nossa saúde emocional e espiritual. Quando o relacionamento se baseia na atração física, o que acontece quando a beleza física se vai? O verdadeiro amor é mais forte que tudo, e isso é mais forte que tudo isso e pode suportar a passagem do tempo. O verdadeiro amor é como um vinho fino, que fica mais doce quando envelhece. Agora a gente entra na parte do romance, mas não é só o romance. É do aprendizado para quem não está vivendo um romance ainda. Tá bom, meninas? Eu, inclusive, é, Deus não nos criou para sermos felizes o tempo todo, mas Deus não nos criou para tristeza. Deus nos criou para que tenhamos alegria, felicidade, beleza, que tenhamos prazer nas coisas, no que nós vivemos, naquilo que nós vemos, naquilo que nós sentimos. Todos nós queremos alguém ao nosso lado com quem possamos contar em qualquer situação, boa ou má. E é interessante que o autor até usa aqui, ele explica um pouquinho a palavra amante, que ele usa aqui a palavra amante em algumas partes, né? E ele explica que a palavra amante. Aqui, antes dele explicar, ele fala: o bom amante é aquele que fica quando todos os demais se vão. E eu queria aproveitar para declarar, casadas, solteiras, divorciadas, viúvas, eu queria aproveitar e declarar isso, né, para todas nós. Talvez você tenha tido péssimas referências de relacionamento. Talvez você tenha visto perto de você muitos relacionamentos ruins, inclusive os seus. Mas Deus tem alguém para nós. E para quem é casada, o seu marido, ele pode ser essa pessoa. Alguém que fica quando todos se vão. E sabe, como eu falei,
Talvez você tenha tido, né, exemplos ruins em relação aos relacionamentos. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que se você já é casada, o Senhor, ele pode restaurar todas as coisas. Se você é divorciada, o Senhor pode te dar um relacionamento que de verdade vá te fazer viver os sonhos de Deus, o projeto dele de família. Se você é solteira, o Senhor tem um bom encontro para você. E isso, é, muitas vezes, o Senhor tem falado muito comigo e eu tenho escutado muito isso recentemente. Como nós. Gente, eu coloquei para gravar, eu já não lembro. Coloquei, tá. Que susto, Jesus. Obrigada, amiga. É porque fica aparecendo gravar aqui, aí eu não sei se tá gravando. Ah, não, tá rec aqui em cima. Beleza. É, peraí que eu me perdi. Tá. O que o Senhor tem falado muito comigo recentemente e o que eu tenho visto, né, escutado em ministrações, é incrível, né? Quando às vezes o Senhor está batendo numa tecla com a gente. Aquilo que a gente viveu, criou, formou, aquilo que a gente viu ao longo da nossa vida, formou uma imagem na nossa mente, um conceito das coisas. E esse conceito está nos dirigindo. Esse conceito está nos dirigindo. Em que sentido? Às vezes você teve exemplos, né, como eu falei, de relacionamentos fracassados. Na minha família, todas as minhas tias são divorciadas, inclusive a minha mãe, né? As pessoas próximas de mim todas se divorciaram. E talvez, né, você também tenha esses exemplos aí perto de você. Ou nem não se divorciaram, mas era aquele casamento que você fala assim, Deus que me livre, eu não quero um negócio desse, não. Casar para ser assim, para viver desse jeito, eu não quero. Talvez você tenha visto muitas traições. Talvez você tenha visto agressão, né, no relacionamento aí dos seus pais, né, de tias, enfim, próximos a você. Mas Deus tem um bom encontro para cada uma de nós. E aquelas, como eu falei, que já são casadas, Deus tem restauração. Eu sempre falo isso, inclusive quando eu vou aconselhar, né? Que é incrível que Deus faz isso, que às vezes, assim, eu aconselho muitas vezes mulheres casadas, e hoje eu estou divorciada. Mas como? Como que você vai aconselhar uma mulher divorciada? Que autoridade você tem se o seu casamento deu errado? O Espírito Santo, ele é aquele que nos dirige, nos conduz. E muitas vezes eu já até falei isso, né? Eu acredito que Deus restaura pessoas. Deus não restaura casamento. Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas restauram casamentos. E Deus tem restauração para os relacionamentos que estão quebrados. Aquele marido que você fala assim, misericórdia. Eu pedi ao Senhor um varão, um homem de Deus. E olha, Senhor, tá bem difícil tá aparecer isso aqui. Tá uma prova. Esse marido tá uma prova. Assim, uma prova de fogo. Deus tem restauração para a sua vida e para a vida dele. E assim vocês restauram o que está quebrado, né? Juntos, vocês decidem agir diferente, né? Viver diferente. Se o homem não amar sinceramente, perderá o significado. Amar o corpo não basta, sua mente e seu espírito também precisam ser cuidados. A gente vê tantos casamentos hoje em dia terminando porque parece que o mundo, ele quer aquela coisa rápida e aquela coisa só que dá certo, né? Quando começa a dar problema, troca, quer trocar, ele não quer consertar, né? Ele quer trocar e comprar um novo, né? Como os eletrodomésticos de hoje em dia. Eles têm um prazo de validade bem curto, né?
Você compra um celular, daqui a pouco o bicho já tá ruim de novo. Já tá ruim de novo, não, já tá ruim, né? Você precisa trocar, né? Um liquidificador, uma batedeira, enfim. Eles meio que programam um negócio para não durar, já para não durar, né? Se você já teve de enfrentar uma verdadeira tempestade, precisará de um amante, mas não do tipo que geralmente procuraria. Um amante do dia e não só da noite. Os amantes do dia são mais difíceis de achar do que o tipo que a apalpa à noite. Se uma tragédia financeira ocorrer, ou pior ainda, uma tragédia física, ele continuará seu amante? Sei que esses são pensamentos sombrios que as pessoas raramente consideram, mas são realidades da vida. E sei que a palavra amante é usada displicentemente e muitas vezes de maneira errada. Eu tenho esse conceito, né? Talvez você também tenha. O conceito de amante é uma coisa, né, ruim. É o conceito que a gente tem. Já que estou fazendo uso frequente, da palavra amante, devo diferenciar entre a minha ideia e o que é sugerido por amante em nossos dias. O termo é amplamente empregado para todo tipo concebível de arranjo sexual conhecido pelo homem. Quando uso a palavra amante, por favor, compreenda. Eu a emprego da mesma forma que Salomão faz no livro no livro Cântico dos Cânticos. Faço uso dela para descrever a santidade de um indivíduo em um relacionamento conjugal em que há dedicação mútua, ou seja, um amando o outro, eles são amantes, né? É não esse termo que a gente conhece de um homem ou uma mulher que são têm um relacionamento escondido, né? Que gera uma traição, enfim. Eu tô na página 102, tá? Quero um relacionamento que me proteja das tempestades da vida. Este deveria ser o ideal de todos. Vamos procurá-lo. É possível que não alcancemos o alvo, mas ai de nós se perdermos completamente de vista o nosso objetivo. O casamento deve durar para sempre, e a única maneira de uma relação sobreviver à incerteza do futuro e aos altos e baixos inevitáveis da vida é ter como fundamento o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, ele realmente não depende da parte física, do contato sexual, ele depende de uma decisão. Eu decido amar e continuar amando essa pessoa. E eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil. Continuar amando quando você tem todos os motivos para querer odiar, né? O casal que está junto há tanto tempo continua aquecido no inverno do amor. O fogo do coração deles impede o frio de entrar. Como esses casais fazem isso? Como conseguem permanecer juntos tantos anos? Página 103. Eu os observo enquanto se desviam do tráfego matinal no parque. Pessoas que se exercitam correndo ou de patins passam apressadas por eles, mas os dois parecem não notar. Só percebem um ao outro enquanto andam pelo parque e conversam e escutam um ao outro. A gente hoje vê uma coisa tão diferente, né? A gente vê casais. A gente não sabe se é namorado ou marido ou mulher, né? Mas casais, muitas vezes, um numa mesa com o outro no celular, não se dando atenção, né? E aqui o autor traz exatamente o contrário. Gaste tempo, invista tempo. Você quer um relacionamento duradouro? Você quer construir um amante? Entenda, esse termo amante que eu estou usando é esse termo que o autor está falando, né? De Cântico dos Cânticos, não o termo amante que a gente conhece que tem a conotação sexual, né? De traição. Mas se você quer um amante, um homem que vai permanecer nesse nesse casamento, nesse relacionamento, até que a morte separe, zelando, né? Zelando realmente ali pela tua integridade. Ele se preocupa com você. Ó, a Michelle tá falando, esses dias eu vi um casal de idosos andando na rua de mãos dadas, tão fofinhos, eu acho lindo também. Eu acho lindo. Antigamente eu postava, eu pegava direto fotos na internet porque eu amava, eu guardava essas fotos dos velhinhos assim, tipo assim, dando beijinho, andando de mão dada, eu acho isso lindo. Porque esse é um
é um sinal, assim, né, de algo duradouro e eu fico imaginando quantas coisas essas pessoas passaram, né? Quantas coisas essas pessoas enfrentaram. Porque não existe relacionamento que assim, a gente nunca teve problema, a gente nunca brigou. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas eu quero dizer para você que talvez você tenha se divorciado, ou você esteja separada, ou você esteja solteira, ou você esteja viúva, que não se culpe. E mesmo que você tenha tido assim, ó, eu fiz uma coisa errada. Relacionamento é algo que é bilateral, né? São dois lados. Então, até quem errou mais, existe um outro lado da outra pessoa que também teve erros, né? Eu, inclusive, o exemplo, vocês já ouviram, já conhecem meu testemunho quase de cor e salteado. Meu casamento. Se você for olhar assim pro meu casamento e falar, quem errou foi o seu ex-marido. Com certeza, né? E sim, né? De fato, o erro maior foi ali, foi dele. Mas você acha que eu não reconheço que eu errei em várias coisas? É óbvio. Mas eu não posso entrar numa neura de condenação. Eu preciso entender que há restauração, inclusive, para isso. Sabe? Deus redime isso. E como, né? Como? O que passou, passou. Agora eu preciso olhar para frente. O que eu posso fazer hoje? Quem eu posso me tornar hoje? Aquilo que Deus me criou para ser. Uma dama que ama o seu amado e ama o seu Senhor em primeiro lugar. Esses casais de velhinhos, eles continuam sendo amantes, mas, mais do que isso, eles são amigos. E esse é o importante dos relacionamentos, né? A amizade. E muitas vezes a gente perde isso porque a gente começa a olhar pro marido. E isso é algo que a gente muitas vezes consegue olhar de fora. Mas eu reconheço que quando a gente está dentro, muitas vezes a gente não percebe que nos tornamos inimigos dentro da mesma casa, dentro do relacionamento. Inimigos. Em que sentido, né? Em todos. Mas principalmente quando parece que a gente esquece que o objetivo é o mesmo. E se por acaso o marido está entrando é, no sentido de competir, de brigar, lembre a ele que vocês estão no mesmo time. Ei, a gente não está jogando contra, a gente está no mesmo time. Isso é fundamental no casamento. Estamos no mesmo time. A gente tem o mesmo objetivo, fazer gol nesse lado aqui, ó. Não é do outro lado. Não é importante isso, gente? A gente saber qual é a visão, qual é o objetivo? Perdemos essa amizade fácil quando nos tornamos sexualmente obcecados. Passamos então a vida inteira tentando voltar à amizade por meio do sexo, mas é impossível. Não se cria amizade por meio do sexo. O sexo, ele é fundamental no casamento, mas ele não é o primeiro. O primeiro tem que ser a amizade, porque no final da vida, o marido está doente, ou a mulher está doente, ou qualquer coisa que acontece, é a amizade que fica, é a amizade que mantém, é a amizade e a admiração que permanecem. Estou falando de companheiros de alma. O relacionamento pode ser desafiado e até atraído, mas depois que tudo passa, você ainda continua com a única pessoa com quem quer de fato conversar, aquela que faz você rir. E a amizade que faz, é a amizade que faz com que lutar pelo casamento vale a pena, e não o sexo. Porque, gente, ó, agora eu vou falar aqui, as casadas já sabem, ou as divorciadas, ou as viúvas, mas falar para todas aqui, enfim.
muitas vezes, quando a gente está solteiro, a gente tem ali uma visão do casamento, né? Ai, vai, né? Isso aqui vai ser todo dia. Não é bem assim que funciona. É, em relação à parte sexual, não é assim. Você cansa, tem dia que você está cansado, você não quer, né? Por mais que você ame, né? Por mais que você goste muito também de fazer isso, mas tem dia que você está cansado. Tem um pastor, ele já é velhinho, já, o pastor Silmar Coelho, não sei quantos de vocês conhecem. O pastor Silmar Coelho, ele ministrava muito para casamentos também, ele tem um jeito engraçado de falar. E ele, muitos anos, assim, eu ouço ele desde da minha adolescência. E ele falava, eu sempre gostei de ouvir sobre casamento, assim, né? Desde a minha adolescência eu ouvia muito sobre isso. E ele falava assim, marido, deposite ao longo do dia, para você poder sacar no final do dia. A mulher também precisa depositar. Em que sentido? Eu simplesmente eu tô, né, passei o dia todo de cara feia pro marido. Aí no final do dia, eu quero que ele me trate super bem. E ele quer ali vamos dizer, ele quer ali a parte sexual. E aí você, agora, ele quer isso, eu, ele quer simplesmente que eu vire a página, ele tem que me tratar bem agora. Mas você tratou ele mal o dia inteiro. Você também não depositou, né? Para você sacar, tem que ter depósito antes. Então, para você ter um resultado, você tem que semear. O casamento também funciona dessa forma. A gente precisa semear. E não pode esperar só pelo homem fazer isso, né? A gente precisa semear. A gente precisa falar uma coisa bonitinha ao longo do dia, falar, oi, tá tudo bem ao longo do dia? Como é que você tá? Tá tudo certo aí? Enfim, se está perto, se está distante, né? Satisfazer as necessidades do coração é um processo contínuo. A gente sabe que muitas de nós temos as nossas pendências, as nossas necessidades que vieram ao longo da nossa vida, certos buracos, que eles não serão preenchidos pelo marido, eles são preenchidos por Deus. E se a gente entra num casamento com essas coisas não resolvidas, o que acontece é a gente depositar todas as nossas expectativas no marido. E aí a gente fica querendo que ele haja de uma forma como um homem perfeito. Me dá o que eu não recebi lá na minha infância pelo meu pai. E aí, gente, não dá certo, porque o papel dele é outro. Ele é o teu protetor, ele é o teu provedor, mas ele não tem como voltar no teu passado e fazer você se sentir filha amada. É só Deus que pode fazer isso. Só que, como mulheres, nós colocamos as nossas expectativas no marido e muitas vezes o que acontece? A gente se torna uma goteira, uma casa com goteira. Plim, 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 o dia todo. Uma mulher chata, rixosa, né, que simplesmente reclama de tudo que ele faz. Porque está espelhando a dor do marido. A dor que acontece ao longo da vida, que aconteceu ao longo da vida. Solteiras, precisamos resolver todos os BOs, porque senão a gente entra no casamento e a gente faz dar errado. Porque a gente enche o bichinho de expectativa. Quer dizer, coloca todas as nossas expectativas, bichinho, é um jeito de falar, gente. Coloca as nossas expectativas no cabra, né? No marido. E ele não consegue suprir essas expectativas. E aí começa a olhar para você e falar assim: meu Deus, onde eu fui amarrar o meu burro? Que mulher é essa? Que só reclama, que só reclama. E por que que muitas vezes a gente só reclama? Nos relacionamentos, na nossa vida. Que a gente está colocando a nossa expectativa no próximo, na pessoa que chega perto da gente, às vezes até numa amizade, né?
que tape os buracos que existem, que só Deus pode tapar, né? Minha sugestão é equilibrar, né? Não pense que estou sugerindo que nos aposentemos sexualmente ou diminuamos nosso desejo de intimidade. Minha sugestão é equilibrar esses momentos magníficos com alguém que signifique algo para nós fora do quarto. Gente, e eu vou confessar aqui novamente, né? Esses dias eu ouvi, e foi muito lindo. Ontem eu recebi uma amiga na minha casa e eu recebi, e ela falou assim, amiga, eu não vim pensando em fazer isso. Ela veio tomar café aqui comigo e tal, e ela falou assim, amiga, eu não vim pensando em fazer isso, mas agora eu senti de fazer isso. Eu não tive coragem nunca de fazer isso com ninguém, de falar isso com ninguém. Mas eu sinto de falar para você, porque eu vejo em você, você me ensina vulnerabilidade. Eu achei tão lindo isso. Oh, Jesus, obrigada por ensinar alguma coisa a alguém, né? Tipo assim, porque às vezes a gente nem percebe, né? Tipo assim, o objetivo agora aqui não é nem ensinar, eu tô contando, né, querendo contar uma coisa, mas eu achei tão lindo isso, ela falou assim, então eu me sinto segura em falar para você que você não vai me julgar, porque você faz isso, né, tipo assim, você é vulnerável com as suas Hein, coisas, amor? A Nívia da Fernanda, filha, engordou demais. é, sabe, aquilo que de alguma forma a gente tem vivido, né, ao longo da nossa vida, que tem feito mal a gente, e a gente não coloca para fora, a gente já sabe que aquilo fica enraizado dentro da gente. E eu quero falar, né? Eu já confessei isso, mas eu acho que inclusive vocês já ouviram, mas eu quero falar aqui com, né? Porque tem a ver aqui com isso que a gente está falando aqui agora, mas eu quero falar isso com vocês. Ao longo da minha vida, como vocês sabem, eu já fui casada, mas na minha solteirice, eu tive muita questão, muitos problemas de imoralidade sexual. Eu já tive muito problema em relação a isso. Algumas de vocês já ouviram falar isso, né? É, eu tinha uma necessidade, sexual que era para preencher ali um vazio, né? Preencher algo. E simplesmente isso, quando eu fui para o casamento, eu achei que de alguma forma isso ia ser resolvido. Pronto, agora o meu problema vai ser resolvido. Gente, e por isso que eu quero falar agora, com as solteiras e as casadas já sabem isso, né? Não resolve. Porque isso é um buraco, é um vazio que está ali, que a gente está tentando preencher com coisas. Mas a questão não é o sexo, né? A questão é o buraco que a gente está tentando tapar, né? Então, essa parte, né, a parte sexual, ela não pode nunca ser a nossa, sabe assim, o nosso motivo. O motivo de casar com alguém ou de que as coisas deem certo, né? Peraí, vou desenvolver essa área aqui para ver se o marido fica bem. É muito importante essa área, principalmente para o homem, né? Mas a gente precisa é, alimentar, né, alimentar a parte emocional da amizade, que que é o que vai ficar no casamento, né? Minha sugestão, tá. Estou aconselhando que a raiz do seu amor seja ancorada em sua admiração por essa pessoa. Depois acrescente a atração como um tempero em um prato favorito. O tempero acentua o sabor do prato, mas não é a essência do prato. Deus quer a base do amor de vocês seja o fato de compartilharem.
o mesmo Pai Celestial. Gente, eu achei isso tão lindo. Seu marido deve ser primeiro o seu irmão. Olha que coisa mais linda. Seu marido deve ser primeiro o seu irmão. Eles não são cidadãos do seu país e as leis não foram escritas para eles. Peraí. O incrédulo provavelmente não entende nem concordará com a palavra. O desafio para eles não é aceitar regras e regulamentos, mas aceitar Cristo e crer na sua palavra. Até que façam isso, você estará falando com eles uma língua estranha. É como se pertencessem em países diferentes, a países diferentes. Como cristã, você deve escolher alguém. Olha, gente, que coisa mais maravilhosa. Como cristã, você deve escolher alguém que seja governado pelos mesmos valores que os seus. Se não for, nunca irão concordar. É de grande ajuda quando os casais têm a mesma fé e a mesma filosofia de vida. Eu quero convidar todas vocês a colocarem em prática aquilo que nós ouvimos agora há pouco. Amém? Todas nós vamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos agora há pouco sobre a dama. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E eu não vou balançar por aquilo que é, outras pessoas pensam de mim. Amém? Beleza? Amém. É importante que a gente se que a gente case com alguém com que tenha ali o mesmo propósito. Beleza, Ana? E aí? Então você quer dizer agora que vai dar tudo errado porque eu não casei com alguém que tem o mesmo propósito, que era meu irmão na fé. E aí? E aí que existe restauração, que Deus faz. Mas o que eu quero que você aqui, que não casou dentro da família, família de Cristo, eu quero dizer, que você lembre que existe restauração e que do seu marido, o pai do seu marido, ele é o maior interessado em fazer com que o seu marido seja seu irmão. Então não tente fazer do seu jeitinho. Não tente fazer do seu jeitinho. Deixe que o seu Deus faça a sua parte. Seja a mulher, a dama, e permita que o seu marido seja edificado por quem você é. E vai acontecer, no momento certo vai acontecer. No momento certo vai acontecer. A fé, porém, não é o único critério que você deve adotar na sua busca por um companheiro. Muitas pessoas da mesma fé não se identificam o suficiente para que o casamento seja realmente forte. O que então é necessário? Os requisitos são três. O seu parceiro deve satisfazer a sua mente, seu corpo e sua alma. Olha que incrível isso. Ele deve se preocupar e ser um protetor do seu corpo, da sua mente e sua alma. É claro que você precisa sentir atração física pelo seu parceiro. O sexo é um dos muitos prazeres do matrimônio e deve ser usufruído. Seu parceiro deve agradá-la fisicamente e vice-versa, você também a ele. De que vale o prazer físico, porém, se ele não a amar como pessoa e como amiga? Gente, o que muitas vezes acontece é que o casamento se perde a admiração. E que muitas vezes eu falo, quando eu vou até aconselhar mulheres casadas, eu falo, lembra o motivo que te fez casar com ele. E se você não lembra mais, se ele mudou, se ele não é mais aquela mesma pessoa, lembra que você era doida para casar com ele, você era apaixonada. Ou não, não sei qual é a sua história. Sei lá, de repente aconteceu uma coisa assim, você ficou grávida e teve que casar. Não sei, teve que casar, né? Entre aspas.
Eu não sei como é que foi, o que que aconteceu, mas se mantenha firme que o pai do seu marido, ele tem interesse em fazer com que o seu marido seja o seu irmão, como eu já falei. E Deus vai fazer, Deus vai restaurar. Você e seu parceiro devem ter a mesma mente, comunicar-se com facilidade, ouvir-se e gostar da companhia mútua. Por último, vocês devem compartilhar os mesmos valores. Irão caminhar juntos pela estrada da vida, dividir o mesmo mapa e seguir na mesma direção. Beleza, Ana, isso é muito, tudo é muito fácil quando o marido é crente e ele está olhando para o mesmo lugar. E às vezes nem até crente não está olhando para o mesmo lugar, né? Mas só permaneça fazendo a sua parte como dama e permita que Deus faça, restaure e resgate esse homem para que ele esteja, para que ele se volte, para que ele se volte para a origem, conectado ao coração do Pai. Quando for escolher um companheiro, procure um homem que tenha com você um relacionamento comparável ao de um irmão. Eu não tenho um irmão. Eu chamo o meu cunhado de irmão. A gente tem uma relação próxima, já teve até muito mais, mas a gente tem uma relação próxima e ele me chama de irmã e eu chamo ele de irmão. Um irmão protege. Um irmão, de fato, assim, quer que a irmã voe, né? Um irmão tem uma proteção natural, né? E, e é assim que a gente deve buscar um, inclusive um marido, né? Que ele tem um relacionamento comparável, primeiro lugar, como o de um irmão. Vocês irão, sem dúvida, enfrentar desafios e problemas na vida, mas buscarão soluções no mesmo lugar. O que acontece muitas vezes no julgo desigual, né, é que a mulher está buscando a Deus para resolver um problema e o homem em jogar tigrinho. Num momento de falta, escassez, o homem vai jogar tigrinho enquanto a mulher vai buscar a Deus. Os dois estão em direções opostas, né? Ambos se voltarão para o pai. Se os dois são irmãos, ambos se voltam para o pai, no momento de desafio ali, né? Eles parecem duas crianças roubando a lata de biscoitos. Ficam embaraçados e perturbados diante do pai. Conseguiram, porém, mostrar firmeza por compartilhar a mesma filosofia de vida. Eram irmão e irmã, feitos do mesmo barro. O mesmo pai que criou Adão formou Eva. Aqui está falando de Adão e Eva, tá, gente? É, tipo, eles parecem duas crianças roubando a lata de biscoitos. É tipo assim, duas crianças errando. Imagina, Adão e Eva. Errando, eles eram filhos do mesmo pai. E os dois ficaram com vergonhas do mesmo pai, né? No caso ali. Em resumo, os dois chamam pai ao mesmo Deus. O casamento não pode sobreviver quando os parceiros não praticam os mesmos padrões morais. Como é possível corrigir um problema moral quando um de vocês acha que não há problema? Mais uma vez eu quero dizer, não pode sobreviver quando os parceiros não praticam os mesmos padrões. Calma, aí você. E aí, já era, né? Casei errado, então, já era. A gente não pratica o mesmo padrão moral. O Senhor pode fazer, então não desiste. Permanece, permanece. O Senhor pode fazer. Só permaneça diante de Deus de joelhos e sendo a dama, incentivando, encorajando o seu marido a ser o amado, você sendo a dama. Não seria natural sentir uma paixão avassaladora o tempo todo. Isso é tão pouco natural quanto comer 24 horas por dia. A cobiça é a gula da paixão. E geralmente indica uma ferida que está procurando cura mediante o remédio errado. Deixa eu ver aqui. O sexo é apenas uma sombra do amor. Eu estou na página 108, indo para 109 já, quase, tá? O sexo é uma sombra do amor. A verdadeira intimidade ocorre quando o corpo já está gasto e o afeto permanece. Todos queremos aceitação.
Poder ficar com outra pessoa sem preocupar-se com o desempenho nem com a necessidade de impressionar. Saber que estamos com um amigo, isso é ser realmente amado. Os homens, principalmente, precisam de um lugar onde possam fugir das exigências de manter uma imagem. Ansiamos por um lugar de descanso, repouso da pressão de sermos obrigados a desempenhar constantemente e a ser julgados não pelo que somos, mas pelo que fazemos. Quando sabemos que somos amados pelo que somos, nos tornamos mais saudáveis mentalmente e nos expressamos com maior intimidade. Por quê? Porque nos sentimos livres do medo, da rejeição e da ansiedade de mostrar desempenho. Somos maridos. Nivinha, Deus abençoe, Nívia. Um beijo, minha querida. Deus abençoe. Quando tudo mais falhar, que permaneça o amor fraternal. O homem precisa se sentir seguro. O homem precisa se sentir seguro. E quando ele não sente segurança, ele não tem com quem conversar. Quando ele não se sente à vontade para falar com a mulher, ele acaba por ir para outros caminhos. Ah, o homem que não é cristão, ele vai para a rua e fica bebendo, ele vai jogar, ele vai fazer qualquer outra coisa, porque ele não tem no lar dele um ambiente seguro, um lugar, e na esposa, né, na mulher, um ambiente seguro, onde ele se sente acolhido e amado. É possível, eu estou na página 111 agora, é possível que todos desejemos a aparência do amor, mas Deus sabe que olhamos com olhos diferentes. Podemos ver a mesma coisa, mas a vemos de nossas várias perspectivas. Não há nada de errado em ter pontos de vista diversos. Os homens e as mulheres são criaturas diferentes, com diferentes necessidades. Nenhum ponto de vista sobrepuja o outro. Nem é mais certo, apenas diferem. Os problemas começam a surgir quando deixamos de nos comunicar. Meninas, eu vou finalizar em 15 minutos, tá bom? Essa reunião, só para vocês se tranquilizarem ou para vocês se programarem em 15 minutos, a gente finaliza essa reunião. Pode ser que a gente não termine o segundo, mas eu estou indo na medida do possível, para que a gente chegue o mais próximo do final do segundo capítulo, tá? Do segundo capítulo, não, segunda parte. Quando os problemas começam a surgir quando deixamos de nos comunicar. Uma dama pode dar ao seu homem um jogo de lençóis de cetim. Ele o ama, ela o ama e quer dar-lhe o presente mais fino, luxuoso e romântico. Mas quando ele não gosta dos lençóis, ela fica magoada e aborrecida com a falta de apreciação do parceiro. O que ela precisaria compreender é que, embora esteja tentando fazer o companheiro feliz, deu-lhe o que ela queria e não ele. Olha que coisa incrível que muitas vezes a gente não percebe. Às vezes a gente compra um presente para alguém que a gente acha bom, que a gente gosta, mas a outra pessoa, ela gosta de coisa completamente diferente. E às vezes a gente presenteia alguém, o marido, principalmente, né? Agora não só presente, mas na vida. A gente faz coisas que a gente gosta, não que o marido gosta. A gente às vezes confunde, né? O que o marido gosta, porque às vezes ele faz a coisa para agradar, não quer dizer que ele gosta daquilo ali, né? Ah, eu tô indo no shopping para te agradar. Não é que ele gosta. Aí no aniversário dele, você vai lá e marca, vamos passar o dia no shopping. Aí ele, ai meu Deus. Aí ele não faz uma cara tão bonita, aí você, ué, não entendi. Mas ele faz para te agradar, né? E aí a gente precisa ter discernimento em relação a isso, né? É, para que um relacionamento possa funcionar, você deve entender que as necessidades do seu parceiro podem ser diferentes das suas. Esse é um dos muitos erros cometidos pelos homens. Eles silenciam. Quando eles não gostam de alguma coisa, eles não falam.
Eles ficam fazendo, né? Como por esse exemplo que eu dei. Quem gosta de shopping é você. Ele só te acompanha para te é, agradar, né? Tentar te agradar ali. E aí você acha que ele gosta, mas ele não fala que ele não gosta. Não comunicamos as nossas necessidades. Quando, porém, elas não são satisfeitas, ficamos emburrados e ressentidos. A mulher fica confusa porque tentou tornar as coisas agradáveis para nós. Pensou que estava nos agradando, dando-nos o que queríamos. Mas nunca lhe dissemos qual era o nosso desejo. Portanto, ela teve de se basear na imaginação. Trouxe para casa um jogo de lençóis de cetim que o homem nunca gostou. O homem gosta de jogo de lençol de algodão e a mulher comprou de cetim achando que ele ia gostar, mas na verdade é ela que gosta. Trouxe para casa o jogo de cetim e nós escorregamos. E nós, ele está falando aqui, é o autor que está falando, né? Nós, homens, escorregamos para fora do leito. Entramos na mesma cama, no mesmo relacionamento e na mesma tarefa da vida, mas de perspectiva diferente. Uma das coisas que frustra secretamente alguns cristãos, e em geral afasta os não cristãos, é nossa necessidade incessante de parecer que andamos com halos na cabeça e harpas nas mãos. Ou seja, de parecer santo, de parecer um anjo, né? Por que que a gente não pode dizer aquilo que a gente não gosta, que está errado? Ou fica tentando mostrar uma perfeição para as outras pessoas também, né? Da mesma forma, o casamento não é para o céu, é para a terra. A gente sabe, né? O céu, no céu no céu não há assim, ó, eu vou casar no céu, por isso que tem um montão de solteiro não querendo que Jesus volte, né? Para casar enquanto está aqui na terra. Misericórdia, eu mudei essa visão, mas antes eu tinha essa visão. Eu não queria que Jesus voltasse até porque eu queria casar antes. Mas graças a Deus agora eu mudei isso aí. Isso me assustava. Jesus não pode voltar antes de eu casar, eu preciso casar antes. Enfim, estou na página 113, meninas. Qualquer que seja a necessidade, o lugar para satisfazê-la é sempre o mesmo. É nos braços do marido que ela encontra felicidade. É o bom humor da esposa que o faz sorrir durante o dia. Quando uma chama alegre se acende em seus pensamentos e a faz enrubescer, é uma lembrança dele, pessoal, demais para ser discutida, mas poderosa demais para ser esquecida. O desafio está em encontrar na vida real o que o casamento é no projeto. No projeto, a gente pensa, né? A gente planeja, ah, não, casamento. Aí a gente faz uma conferência de casais, participa de encontro de casais. Não, é assim que vai ser a partir de agora. Mas na prática, a gente faz tudo diferente. E esse é exatamente o desafio. Tornar essas coisas, trazer essas coisas para a vida real. Como é que eu trago isso para a minha vida real, né? Devemos lembrar que vale lutar por tudo que vale a pena obter. Não devemos afastar-nos de um relacionamento só porque ele não está funcionando exatamente como planejado. Em vez disso, cabe-nos tentar descobrir onde está o defeito. A planta para o casamento é perfeita. Qualquer problema com os nossos relacionamentos é causado pela disfunção humana. Devemos tentar manter o nosso casamento de acordo com o plano divino. Os homens são muito diferentes das mulheres e precisamos compreender essas diferenças. Quer realidade ou imaginação, a maioria dos homens pensa que se espera deles que tenham certeza de tudo e tomem o controle o tempo todo. Mas quando se trata do coração, nem sempre controlamos os nossos sentimentos. A pressão para representar está destruindo a possibilidade da verdadeira intimidade. O casamento de alguns não passa de uma série de reprises. Sabe aquela coisa assim de a gente querer parecer um casal perfeito, ou querer parecer para o marido, até para parecer para as pessoas que está tudo bem, inclusive para o marido, está fazendo com que a gente não acesse a realidade e não viva uma possibilidade real
de ser feliz no casamento porque a gente está vivendo na aparência. Enquanto a gente vive na aparência, a gente não dialoga com o que está errado, em relação ao que está errado, com Deus e com o marido, e vive e fica vivendo de aparência e não permite uma intimidade maior, vive na superficialidade. Homens têm de participar da expedição para encontrar a sede da paixão da mulher, e ela, por sua vez, deve agir de modo recíproco. O que que o marido ama? A mulher precisa descobrir o que o marido ama. E muitas vezes a gente precisa ceder. Ah, eu não gosto tanto de assistir futebol. Mas assistir de vez em quando com o marido porque ele ama. Ah, eu não gosto muito de ir para a igreja domingo, de manhã. Eu prefiro ir à noite. Ah, mas eu vou de manhã de vez em quando porque meu marido gosta de ir de manhã, né? O ponto especial da mulher é o coração. Se você realmente quiser que a sua dama fique feliz, é melhor tocá-la nesse ponto especial. O homem precisa tocar no coração da mulher. Em vez de comunicar as suas necessidades, o homem prefere. Eu estou na página 116. Em vez de comunicar as suas necessidades, o homem prefere medicar o problema a sanar a causa. Em geral, mergulha no trabalho, usa drogas ou parte para uma maratona sexual. Continua em busca de mais dinheiro, mais sexo e mais poder. O que precisamos é ser embalados no berço dos braços amorosos de uma mulher. Uma mulher que sabe como impedir o escorregão. De verdade, quando nós, mulheres, estamos conscientes da nossa missão, do nosso dever, a gente ganha o homem. A gente ganha o homem. Se você, mulher casada, for parar para pensar, né, e nós solteiras, estamos pensando aqui para aprender para o nosso casamento. Se a gente for parar para pensar, o homem, a gente sabe o que vai agradar ele, né? E eu não tô falando de sexo aqui, gente. A gente sabe o que. E por que não, às vezes, ceder alguma coisa em relação ao que ele gosta? Ah, ele gosta mais de é, ir nesse lugar em vez desse? Por que que eu não posso fazer isso? Às vezes, por birra. Ah, eu quero que tudo seja do meu jeito. Mas o marido, quando ele se sente homem, acolhido, um homem precisa se sentir homem. Quando a gente humilha o homem, quando a gente faz o homem se sentir menor, ele não se sente seguro para, inclusive, te falar coisas. E assim, desse jeito, porque ele não se sente seguro, muitas vezes, em muitos relacionamentos, o homem, como disse aqui, escorre para outros caminhos. Ele vai para drogas, ele vai para jogos, traição. Eu não estou falando que a culpa é sua, mas eu estou falando que nós podemos cooperar, colaborar, para que o homem se sinta num ambiente seguro, tendo uma mulher que é uma dama. E ele fica até com vergonha, constrangido. Se a gente for parar para pensar, muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu estou fazendo. Nossa, mais do que eu faço. Mas a gente sabe que existe muita coisa que a gente pode fazer para mudar situações do dia a dia. Rotina. Ah, meu marido gosta que fique assistindo um filme com ele. Por que não? Por que que eu não posso tirar um dia para assistir um filme que eu não gosto? Né? Fazer coisas pequenas que às vezes constroem o relacionamento. Mas a gente está tão ali acostumada na rotina que simplesmente deixa isso escapar. E o homem não se sente assim, poxa, ela não me ama. Ela só me humilha, ela só reclama, ela só briga comigo. Hum, Na verdade, não precisamos de dinheiro, de poder nem de sexo. O que precisamos. Ah, tá, eu já li isso. Será que ela vai gostar de mim quando eu tirar a capa? Tipo, quando o homem tirar a capa ali de grandão, de bonzão, quando aparecer alguma fragilidade dele, quando o homem perde o emprego, quando acontece alguma coisa ruim e ele fica frágil, ele precisa ali de um. Não é que a gente vai ser mãe, tá? Mas ele precisa de um colo feminino.
E aí você, como mulher, você pode fazer isso. E, no caso, a gente deve fazer isso, né? E a dúvida do homem é: será que ela vai continuar me amando, mesmo eu nessa minha fragilidade? Eu mostrando quem eu sou de verdade? A minha intimidade? Os meus medos? Às vezes, peraí. A verdade a verdade é realmente esta. O grandalhão pode ser poderoso na diretoria, no tribunal ou no campo de futebol, mas às vezes se sente interiormente como um menino e precisa do toque suave dos seus braços amorosos, mulher. Meninas, eu vou parar aqui. Eu estou na página, entraria agora na página 117. E mais algumas páginazinhas, a gente, mais ou menos, né? A gente terminaria. Mas eu não vou dar continuidade agora, né? Porque eu falei que a gente ia terminar 11 horas. É, no próximo, que eu não vou prometer que vai ser o último, a última reunião, mas vai ser provavelmente assim na primeira quinzena de abril. Eu já, não vou falar hoje, mas provavelmente nos próximos dias já eu falo quando vai ser a nossa próxima reunião. Então, não vou prometer que vai ser a última, pode ser que tenha mais uma. A gente pode dividir em duas partes, assim, essa parte que falta. Mas aí a gente divide em duas e aí não precisa correr, né? E aí a gente consegue ministrar um pouquinho em relação a tudo isso que a gente está processando aqui no livro também. Eu quero orar por nós para a gente finalizar essa parte, né? Essa segunda parte hoje, né? A primeira parte da segunda parte, né? É, e que agora aqui tem uma casada, solteiras, uma divorciada, uma viúva, né? Então, eu quero orar por nós aqui, mulheres em diferentes estados aqui, né? Estados, eu digo, estado civil, né? É, mas eu quero orar aqui que o Senhor, que é a parte que a gente vai entrar daqui a pouco, né? Daqui a pouco não, né? Daqui a uns dias. O Senhor, que é o amado das nossas almas, né? Que ele nos conduza em sabedoria, em discernimento, né? Ananda, casada, nós, solteiras ou divorciadas, ou Dona Fátima, não sei se ainda tem a intenção de um novo amor. Não, ela não tem. Então, amém. Não vou, então, não vou orar por isso, Dona Fátima. Eu vou respeitá-la. Que nós tenhamos, entendamos de Deus o nosso papel de mulher, principalmente de dama. E como eu falei, a gente não consegue compreender, viver a plenitude do casamento nos relacionamentos, inclusive a plenitude, da nossa vida com Deus, se nós não nos vermos como filhas, né? Então, esse é fundamental, a gente se ver como filha, né? Então, eu quero orar aqui para a gente finalizar isso. Pai, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, por esse tempo aqui juntas. Obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor começou a ministrar no nosso coração, essa semente. Eu peço que o Senhor continue falando no nosso coração, que o Senhor continue ministrando no nosso coração. Senhor, a posição de cada uma aqui de nós, solteira, divorciada, casada, viúva, que o Senhor nos traga, Senhor, revelação, Pai, daquilo que nós precisamos mudar, revelação daquilo que nós precisamos romper para vivermos algo novo no nosso casamento ou no nosso futuro casamento. Senhor, que o Senhor nos guie como essas filhas amadas que são damas, que têm o seu amado e que vivem para o seu Senhor, que é o amado das nossas almas. Pai, em nome de Jesus, ministra ao nosso coração, Senhor, as filhas amadas que nós somos. Senhor, ministra ao nosso coração que nós somos princesas, damas. Senhor, nos coloca na frente do espelho para que possamos ver, Pai, aquilo que não está de acordo com a nossa identidade de filhas
não está de acordo com uma dama, com uma princesa. Senhor, para que possamos estar preparados para avançar num nível mais profundo no nosso relacionamento com o nosso amado ou o nosso futuro amado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, ser com cada uma aqui. Senhor, traz, nos traz a consciência, traz a nossa mente, Senhor. Nós rendemos a nossa mente cativas e a Ti, Senhor, aos Teus pensamentos, Pai, porque nós não queremos nos mover de acordo com aquilo que traumas passados, aquilo que nós já vivenciamos, ou aquilo que nós vemos pessoas próximas de nós vivenciar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, em nome de Jesus, que nós vivemos, Pai, aquilo que nós queremos viver, aquilo que o Senhor escreveu para cada uma de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. E nós nos colocamos aqui, Senhor, disponíveis a sermos moldadas ainda mais por Ti. Senhor, através dessa ministração, dessa semente que foi plantada hoje, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, guarda a nossa vida, guarda a nossa mente. Guarda, Senhor, aquilo que a nossa mente contra aquilo que o inimigo está tentando causar, Pai, de dor, Senhor, e de trauma, aquilo que o inimigo está tentando, a mensagem que ele está tentando nos passar de que não vale a pena. Não vale a pena, é melhor ficar do jeito que está. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, disponíveis para metanoia, mudança da nossa mente, mudança dos nossos comportamentos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meninas. Eu declaro em nome de Jesus que casamentos firmes na palavra, fortes em Deus, fortalecidos em Deus, futuros casamentos certos, sabe? Que a gente case certo. E para quem já está casado aqui, no caso, Ananda, né? Que você viva a plenitude no seu casamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você teve alguma lição aqui, né? Depois compartilhou, ó, enquanto você estava falando isso, o Senhor ministrou isso. Depois, se você quiser, compartilha com a gente lá no grupo, um áudio, ou escreve uma frase, alguma coisa que o Senhor falou aqui com você enquanto a gente estava aqui né, lendo e refletindo junto. Hoje não deu tempo, na verdade, de abrir para, né, refletir, todo mundo falar e tal, mas eu creio que a gente vai ter esse tempo nas próximas duas reuniões, tá bom? Que a gente vai finalizar em abril. Em abril a gente finaliza, que em maio é um novo tempo em relação ao Clube do Livro. Novos livros, novos projetos, em nome de Jesus. Tá bom, meninas? Um beijo, Deus abençoe e em breve eu falo a próxima data, tá bom? Para a gente finalizar. Amo vocês. Dona Fátima, Michele, Priscila, Pati, Ananda. Um beijo. Obrigada, Pati. Obrigada, Dona Fátima. Agradeço. É, E é isso, então. Um beijo, meninas. Boa arrumação aí da sua mala, Mi. Beijo.